Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e que a doutrina desta noite nos sirva para que a gente possa refletir sobre nós, sobre nossa vida, sobre aquilo que viemos aqui fazer. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. O tema da doutrina desta noite que eu trouxe para a nossa reflexão é sobre os nossos dons, os dons na visão espírita. Então, quando um espírito vem à Terra, ele traz alguns dons. E esses dons, eles vão ser desenvolvidos durante a sua trajetória. Cabe, então, a cada um de nós, através do uso do livre-arbítrio, fazer bom ou mau uso desses dons. Esses dons, na visão espírita, seriam as faculdades intelectuais que o espírito desenvolve com o decorrer das suas existências. Essas faculdades são desenvolvidas tanto na vida terrena como na erraticidade, porque o espírito, ele está em constante aprendizado. Dons espirituais, talentos, são dádivas divinas e sempre devem ser usados em favor do outro. Então, é comum nós apontarmos esses talentos que são facilmente perceptíveis e chamar de dons. É como um caráter de conhecimento onde não há um aprendizado. Esses dons na doutrina espírita, eles são explicados então como ideias inatas. O que seria isso? Conhecimentos adquiridos em existências anteriores. É o progresso da alma. Os corpos mudam, o espírito não. Então, na existência atual, a gente coloca em exercício os conhecimentos que a gente já tem para recobrar essas faculdades que vão nos surgindo de forma intuitiva. Alguns exemplos de dons, então, seria o dom da sabedoria, o dom da arte, o dom do conhecimento, o dom da cura, o dom da música, enfim, são muitos os dons. O dom, ele é uma conquista do nosso espírito. Cada um de nós tem um dom. É uma qualidade natural do nosso espírito. A manifestação do espírito, ela é dada a cada um para aquilo que for útil. Sempre vai visar uma finalidade proveitosa. Então, nós precisamos considerar que todos nós possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde quer que a gente esteja. Ninguém é órfão de oportunidades. Todos nós recebemos oportunidades para trabalhar em nosso favor, a favor da nossa evolução e a favor do próximo. O espírito, ele pode escolher não recordar dessas faculdades já conhecidas para que ele possa aprimorar novos conhecimentos. Então, todos nós aqui podemos ter um dom que está adormecido, mas que esse dom pode vir de forma mais clara, de forma mais natural, em outra reencarnação nossa. Essas ideias inatas ou dons na visão espírita, como são chamados, eles estão explicados lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre as ideias inatas. E nesse capítulo, os espíritos respondem à questão número 218, que diz: o espírito encarnado
ele conserva os conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Os espíritos então respondem que os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-se em parte, momentaneamente, porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, esses dons, eles nos vêm muitas vezes na forma da intuição. Essas faculdades que são extraordinárias, que são diferentes, que é sem estudo prévio nosso, são lembranças do passado, que nós ainda não temos consciência, mas que com certeza vão ajudar no nosso progresso nesta encarnação. Essas tendências intelectuais que a gente tem, elas sempre são recuperadas pela nossa memória, então, através unicamente da intuição. E os talentos, eles são benefícios concedidos por Deus a toda a humanidade. Então, toda pessoa, toda a humanidade tem uma habilidade, ela possui um talento. E esse talento pode ter uma finalidade de fazer progredir essa pessoa, seja na forma material, seja na forma intelectual ou moralmente. Sempre vai trazer uma finalidade justa para essa pessoa. E eles devem então ser utilizados sob formas diferentes, através do trabalho e do esforço que cada um de nós vai desenvolver, vai desempenhar. A atividade que esses trabalhos impõem vai ampliar, vai desenvolver a nossa inteligência, e essa inteligência vai desenvolver a satisfação em nós, em algum aspecto, seja numa necessidade material, pode ser numa necessidade material do espírito, já que a gente está encarnado, mas é mais tarde que a gente vai compreender, então, a verdade moral. A gente necessita passar por todos os estágios para desenvolver esse aprendizado. E essa explicação está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item que trata da utilidade providencial da fortuna. Por quê? Porque todos nós temos características, recebemos habilidades, seja financeira, seja o que for, e não é igual para ninguém. Então, nesse capítulo explica o porquê dessas diferenças. Falando em talentos, existe uma parábola, que é a parábola dos talentos. Vocês já ouviram falar nessa parábola? Nessa parábola conta que um homem rico, ele entregou seus bens aos cuidados de 3 dos seus servos, antes dele seguir viagem. Ao primeiro servo, ele doou 5 talentos. Talentos, nessa parábola, seria equivalente a uma moeda de ouro. Um talento equivalia a cerca mais ou menos de 34 quilos de ouro. Na verdade, era uma fortuna que cada um daqueles servos receberam. Então, o primeiro servo recebeu 5 talentos do seu senhor. O segundo servo recebeu 2 talentos. E o terceiro servo recebeu 1 talento. Ele distribuiu esse dinheiro, então, dessa maneira, porque ele conhecia as capacidades de cada um. Os 2 primeiros servos, eles investiram aquele dinheiro que receberam, investiram aqueles talentos e conseguiram duplicar aquilo que eles tinham recebido. Mas o terceiro servo, o que ele fez? Ele cavou um buraco no chão
e enterrou aquele talento. Ele não utilizou o talento recebido. Um dia, passado muito tempo, o patrão voltou e chamou então aqueles 3 servos para prestar contas daquilo que ele tinha deixado para eles cuidarem durante o tempo em que ele esteve viajando. O primeiro servo, ele mostrou como que ele tinha conseguido duplicar aqueles 5 talentos que ele tinha recebido, e o Senhor recompensou pela boa forma como ele conseguiu angariar mais, né? O segundo fez a mesma coisa, mostrou como ele tinha conseguido duplicar os seus 2 talentos e também foi recompensado. O terceiro servo, o que ele fez? Ele desenterrou aquele talento que ele tinha guardado e entregou de volta ao seu patrão. Ele se desculpou dizendo que ele não quis fazer nada porque ele tinha medo da severidade do patrão no dia que voltasse. E o que aconteceu? O patrão, ele ficou bravo, ele ficou muito zangado com a atitude que aquele servo teve. Ao menos ele deveria ter, por mais fácil que tivesse sido, né? Se ele não quisesse realmente ter trabalhado, investido para dobrar aquela quantia, ele poderia ao menos ter colocado então aquele valor num banco para que tivesse conseguido lucros, né? Então, enfim, daquela maneira. Mas não, ele não fez nada. Simplesmente ele desperdiçou uma grande oportunidade que ele teve. Então, o que aconteceu? O patrão, zangado, mandou tirar aquele talento dele e dar àquele que tinha os 5 talentos e que conseguiu duplicar ainda mais. Ele ficou sem nada. Daquela forma, o que restou a ele foi apenas um grande lamento por ter perdido aquela grande oportunidade da vida dele. Então, nessa história da parábola, o Senhor que descreve a parábola é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens, são os recursos que a providência divina nos dá para que a gente possa entregar da melhor forma possível. São as oportunidades que a gente recebe todos os dias, vindas de Deus. O tempo que foi concedido, que foi o tempo em que ele viajou, né, e deixou os servos então cuidando, aumentando, recriando aqueles talentos, seria o que para nós? A nossa existência terrena. E a distribuição daqueles talentos em quantidades desiguais, porque um ganhou 5, outro ganhou 2, o terceiro ganhou 1. Então, ao contrário do que possa parecer, não foi injusta aquela distribuição. Pelo contrário, ela foi baseada na capacidade de cada um. Foi adquirida muito antes da encarnação. Depende, tudo aquilo que nós recebemos, depende também das nossas jornadas evolutivas anteriores. Nós temos aquilo que merecemos. Então, para nós, quais foram as lições dessa parábola dos talentos? Que Deus não é injusto, a primeira. Que Ele nos concede talentos, Ele nos concede dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. A segunda lição é que o pouco, muitas vezes, é muito. Por que muito? Porque vai promover exatamente aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente precisa apenas adquirir alguma forma de virtude para a gente se melhorar. Então a gente recebe a oportunidade para isso. E muitas vezes a gente desperdiça e não conquista. Terceira lição, que nada do que nós temos é nosso de fato. Tudo é empréstimo, nós somos apenas depositários, apenas usuários da vontade que Deus teve de nos doar.
Nós não somos donos dos talentos que recebemos. A nossa função é saber administrar e zelar por tudo aquilo que Deus nos deu. Outra lição é que nós devemos sempre multiplicar o que Deus nos dá. Ou seja, as oportunidades que nós temos, tudo que recebemos, a gente precisa multiplicar, valorizar. A parábola dos talentos também nos ensina que o servo é mau. Além de negligente, ele é perverso e não assume a sua culpa. Isso quer dizer o quê? Que todos nós que estamos aqui não somos inocentes. Todos nós que estamos aqui temos contas a acertar. Somos imperfeitos, devemos muito. Se não devêssemos, não estaríamos aqui. Não precisava, a gente ter reencarnado de novo, passar pelas dificuldades que passamos. Então, tudo que passamos é merecido. Precisamos passar. Com certeza, estamos trabalhando para nos melhorar, para que a próxima reencarnação seja melhor. Desenvolveremos outros talentos lá, que hoje aqui nós ainda não temos, porque não é desses talentos que estamos precisando. Então, para finalizar a nossa reflexão, a gente deve analisar aquilo que diz Emmanuel. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço para a gente prestar e o melhor a fazer. A cada dia nós podemos oferecer alguma coisa de nós que seja bom para o mundo, principalmente no lugar onde nós vivemos. Emmanuel também diz assim: observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso, seja para ti, seja para o outro. Cada um de nós deve atuar na seara em que foi chamado e seremos obrigados, seremos convidados a prestar contas do bem que realizamos, mas também precisaremos prestar conta do bem que deixamos de fazer. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando o proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação pela providência divina, mas a valorização desse encargo depende de cada um de nós. Então, que nós não nos esqueçamos deste conselho tão antigo de Sócrates, que diz aquela frase simples, conhecida por nós, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Depois desse estudo, então, a gente deveria dizer: conhece-te a ti mesmo e serve como és e com o que tens. Que a gente possa, então, meus irmãos, seguir sempre a nossa intuição, a nossa boa intuição, seguir o caminho que Jesus nos deu, com muita fé, com muita paz e tendo a certeza de que aquilo que podemos fazer pelo outro, a gente possa fazer sempre o melhor para nós e para o outro. Um abraço a todos, uma boa semana e com confiança em Deus, que possamos progredir e nos melhorar um pouquinho a cada dia.